Ele entrou na sala como um estranho, mas algo nele dizia que sairia como o homem que faria todos se curvarem em silêncio. João Silva, ou apenas seu João, como os vizinhos o chamavam, tinha 70 anos, mas os olhos ainda brilhavam com uma determinação que o tempo não apagou. Um homem simples, de mãos calejadas e coração apertado, ele não buscava glória nem holofotes. Só queria uma chance, uma vaga qualquer, algo que o fizesse útil de novo. Não por ele, mas pelo filho, Tiago, que lutava sozinho para sustentar dois filhos pequenos. Você já foi julgado por algo que não define quem você é? A história de seu João vai te fazer refletir. Fique até o final, porque o que vem a seguir é de arrepiar. A vida de seu João era como o tic-tac de um relógio antigo. Precisa, mas quase invisível. Ele morava numa casinha modesta em Realengo, com paredes descascadas e um quintal onde plantava manjericão para lembrar da esposa, que partira há 7 anos. Acordava às 5 da... Os joelhos rangiam. O ombro esquerdo doía nas manhãs úmidas, mas a mente era afiada como nos tempos em que comandava turnos numa fábrica de peças automotivas. A aposentadoria cobria o básico: arroz, feijão, a conta de luz. Mas não era o suficiente para aliviar o peso que via nos olhos do filho. Tiago, 35 anos, era orgulhoso, mas estava afundado. Pai solo, trabalhava como motoboy, correndo contra o tempo para pagar aluguel, creche e o remédio da filha mais nova, que tinha asma. Seu João sentia cada... Não posso ficar parado, pensou, enquanto dobrava o jornal onde circulou, com caneta vermelha, uma vaga de auxiliar na Nova Tech Solutions. Não era grande coisa, manutenção básica, salário modesto, mas para seu João era uma ponte para tirar o filho do sufoco. Ele não queria caridade, queria trabalho, queria dignidade. Naquela noite, ele separou a única calça social que ainda servia. Preta, um pouco desbotada, mas impecável depois de uma hora de ferro a vapor. A camisa branca, com o colarinho engomado, o par de sapatos, lustrado até refletir a luz fraca da lâmpada, ficou ao lado da cama. Ele não tinha currículo digital, nem LinkedIn, mas dentro de uma pasta de couro gasta, guardava certificados amarelados de cursos técnicos, comprovantes de 45 anos de chão de fábrica e uma carta de recomendação de um chefe que já devia estar aposentado como ele. Ainda sei fazer isso, murmurou para si mesmo, enquanto relia a descrição da vaga. Auxiliar de manutenção, experiência desejável, familiaridade com equipamentos industriais. Ele sorriu de leve. A Nova Tech Solutions era um mundo à parte. Localizada num prédio espelhado na Barra da Tijuca, a empresa era o retrato da modernidade. Paredes de vidro, móveis minimalistas, telas digitais piscando números e gráficos. Tudo ali gritava juventude, inovação, pressa. Seu João ouviu falar da Nova Tech por Tiago, que entregava pedidos na portaria e comentava sobre os funcionários chiques com seus laptops e fones de ouvido sem fio. Não era o tipo de lugar onde um homem como seu João se sentia em casa, mas ele não estava ali para se sentir. Ele chegou 10 minutos antes do horário marcado, às 13h50, com a pasta de couro debaixo do braço e a camisa branca impecável, apesar do calor de 32 graus que fazia o suor escorrer por baixo do colarinho. A recepção era um espetáculo de brilho, chão de mármore, plantas artificiais que pareciam mais vivas que as de verdade, e uma moça jovem, de coque perfeito, digitando furiosamente num teclado. "Boa tarde, senhor. Posso ajudar?" perguntou ela, sem levantar os olhos. "Boa tarde, senhorita. Vim para a entrevista. João Silva, às 2 horas." A recepcionista parou, olhou para ele por cima dos óculos e um leve franzir de testa entregou a surpresa. "Entrevista? O senhor... para a vaga de auxiliar de manutenção?" Ele assentiu com um sorriso educado. "Isso mesmo, confirmaram ontem por telefone." Ela hesitou. Digitou algo no computador e pediu que ele aguardasse na sala ao lado. A sala de espera era tão fria quanto a recepção, mas não pelo ar-condicionado. 6 outros candidatos estavam lá, todos na casa dos 20 ou 30 anos, com roupas justas, tênis... Falavam baixo, trocando termos que seu João não entendia. Machine Learning, dashboard em tempo real, metodologia ágil. Um rapaz de cavanhaque com uma tatuagem no antebraço digitava tão rápido que o barulho das teclas parecia uma metralhadora.
Uma moça de cabelo colorido mexia no celular, rindo de algo na tela. Quando seu João entrou, ninguém olhou por mais de 2 segundos. Para eles, ele era um erro no sistema. Um avô que ele se sentou num canto, com a pasta no colo, e puxou os óculos do bolso da camisa para reler a descrição da vaga, impressa em papel. Ainda sei disso aqui, pensou, enquanto sublinhava com o dedo a parte sobre manutenção de equipamentos. Ele conhecia máquinas como quem conhece um velho amigo. Sabia quando uma engrenagem estava prestes a falhar só pelo som, como um médico que ouve um coração fraco. Mas ali, naquela sala, ele era invisível. Um dos rapazes, o de cavanhaque, cochichou algo para a moça ao lado, e os dois riram baixo. Seu João fingiu não notar, mas sentiu o peso daquele riso. Não era novidade. Ele já tinha estado em muitas salas onde o julgavam antes de abrir a boca. A recepcionista reapareceu, com o mesmo tom de dúvida na voz. Senhor João Silva, eles vão chamar agora. Ele se levantou, ajeitou a camisa e caminhou em direção à porta de vidro que levava à sala de entrevistas. Enquanto seguia a moça pelo corredor, ouviu ao fundo o eco de uma risada abafada dos outros candidatos. Seu coração apertou, mas ele ergueu. A porta se abriu, e lá dentro, uma mulher jovem, de blazer azul marinho e tablet na mão, o encarou com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor João, por favor, sente-se, disse ela, com um tom que misturava curiosidade e desdém. Ele se sentou à ponta da mesa longa, sentindo todos os olhares da sala pesarem sobre ele, como se fosse um intruso num mundo que não lhe pertencia. A sala de entrevistas era um aquário de vidro e metal com uma mesa. A luz fria dos painéis no teto refletia nos rostos dos outros candidatos, todos jovens e todos confiantes, todos olhando para seu João como se ele fosse uma peça fora do tabuleiro. Ele se sentou, com a pasta de couro ainda no colo, sentindo o peso dos olhares, mas mantendo a coluna reta. A mulher de blazer azul marinho, que se apresentou como Carla, gerente de recursos humanos da Nova Tech Solutions, caminhava de um lado para o outro com o tablet na mão, os saltos ecoando como pequenos martelos. Vamos começar, disse ela. Seu João ajeitou os óculos, respirando fundo, pronto para o que viesse. Carla era jovem, talvez nem tivesse 30 anos, mas carregava uma autoridade que parecia ensaiada. O cabelo preso num rabo de cavalo impecável e o jeito de falar, rápido e cheio de termos em inglês, davam a ela um ar de quem comandava o futuro. Ela passou os olhos pela sala, demorando-se um segundo a mais em seu João, e o leve arquear de uma sobrancelha entregou o que pensava. Ele não pertencia ali. Senhor João, né? Perguntou. Isso mesmo, senhora, respondeu ele, a voz tranquila, quase suave, mas com uma firmeza que não tremia. Ela sorriu, mas era um sorriso de canto de boca, do tipo que diz vamos ver até onde isso vai. Os outros candidatos, 5 ao todo, pareciam saídos de um comercial de startup, camisas descoladas, relógios inteligentes piscando notificações e um jeito de se mexer que gritava energia. Eles trocavam olhares, alguns cochichos, e um rapaz de cabelo penteado para trás, com uma corrente dourada no pescoço, murmurou algo. Seu João ouviu, mas não reagiu. Ele já conhecia esse tipo de jogo. O riso baixo, o olhar de superioridade, a certeza de que ele era só um velho tentando se agarrar a um mundo que não era mais dele. Mas ele não estava ali para provar nada a eles. Estava ali por Tiago, pelos netos, por um motivo maior que qualquer ego. Carla começou com perguntas gerais, disparando uma atrás da outra como se quisesse testar quem acompanhava o ritmo. O que vocês trazem para a nova tech? Como lidam com tecnologia de ponta? Cada candidato respondia com um discurso polido, cheio de palavras como inovação, escalabilidade e soluções disruptivas. O rapaz da corrente dourada falou de um curso de automação que fez em São Paulo, mencionando softwares que seu João nunca ouviu falar. A moça de cabelo colorido, que na sala de espera ria do celular, descreveu um projeto de IoT que liderou numa empresa de logística. Todos pareciam competir para impressionar, e Carla assentia. Quando chegou a vez de seu João, o silêncio na sala ficou mais pesado. Ele pigarreou, colocou a pasta sobre a mesa e falou, sem pressa. Trabalhei 45 anos com máquinas,
Comecei como ajudante varrendo o chão de fábrica. Depois fui mecânico, técnico, até liderar uma equipe de 20 homens. Consertava de tudo: prensas, tornos, sistemas hidráulicos. Quando uma linha parava, eu sabia onde tocar, o que ouvir. Não era o computador que dizia o problema, era o barulho da engrenagem. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Carla. Carla ergueu os olhos do tablet, claramente surpresa, mas o sorriso voltou, agora com um toque de ironia. Interessante, senhor João. Mas me diz, o senhor acha mesmo que consegue acompanhar o ritmo de uma empresa como a nossa? Aqui é tudo rápido, dinâmico. Usamos tecnologia de ponta, sensores, dados em tempo real. Não é mais só ouvir engrenagens, entende? A pergunta veio como uma flecha, e o tom, embora educado, carregava um desafio. O rapaz da corrente dourada deixou escapar um risinho. A moça ao lado dele baixou o olhar, mas o canto da boca tremia segurando o riso. Seu João sentiu o calor subir ao rosto, não de raiva, mas de algo mais profundo. Uma mistura de orgulho ferido e determinação. Ele pensou em Tiago, nas noites que o filho passava acordado, preocupado com as contas. Pensou nos netos, na caixinha de remédios da pequena Luana, que nunca podia ficar vazia. Consigo, sim, respondeu, com uma calma que contrastava com o tom provocador de Carla. Máquina é máquina. Não importa se é nova ou velha. Carla inclinou a cabeça, como se avaliasse um objeto curioso. Certo, disse, com um leve tom de descrença. Vamos ver isso na prática, então. Ela tocou o tablet e uma projeção apareceu na parede, um diagrama complexo de uma máquina de impressão 3D usada na linha de produção da Novatec. Temos um problema real aqui. Essa máquina para a cada 4 horas, sem motivo aparente. Isso custa milhares de reais por dia. Quero que cada um me diga como resolveria isso. Pensem como se estivessem na fábrica agora. Ela olhou diretamente para seu João e acrescentou com um sorriso que beirava o deboche. É uma chance de mostrar esse talento para ouvir máquinas. Os candidatos se agitaram, alguns abrindo cadernos, outros digitando furiosamente em seus laptops. O rapaz da corrente dourada começou a rabiscar um fluxograma, murmurando algo sobre recalibrar o software. A moça de cabelo colorido sugeriu uma análise de dados em nuvem para identificar padrões de falha. Todos pareciam competir para soar mais. Seu João, por sua vez, pegou a folha com o diagrama que Carla entregou, leu com atenção e puxou uma caneta esferográfica do bolso da camisa. Ele não tinha pressa. Seus olhos percorreram as linhas do desenho como quem lê um mapa antigo, procurando um caminho que só ele conhecia. Enquanto os outros escreviam páginas de anotações, ele fez apenas algumas marcações na margem da folha, com traços firmes e precisos. De vez em quando, levantava o olhar, observando os candidatos à sala, Carla. Ela caminhava entre as cadeiras, espiando as respostas. Quando passou por seu João, olhou para a folha quase vazia e ergueu uma sobrancelha. "Tudo bem por aí, senhor João?" perguntou, com um tom que mal escondia a provocação. Ele assentiu, sem desviar os olhos do papel. "Tudo certo, senhora." O tempo passou rápido e Carla bateu palmas para chamar a atenção. "Hora de apresentar. Quem começa?" O rapaz da corrente dourada levantou a mão imediatamente, ansioso para falar. Um a um, os candidatos expuseram suas ideias, cheias de termos técnicos e soluções, que um sugeriu substituir o sistema de controle por um modelo mais novo, custando o equivalente a um carro. Outro propôs integrar a máquina a um software de inteligência artificial para prever falhas. As ideias eram grandiosas, mas algo nelas soava, vazio, como se fossem mais sobre impressionar do que resolver. Seu João ouviu tudo, em silêncio, com a folha dobrada na mão. Ele não se mexia, não interrompia, apenas observava, como um pescador. Quando que o último candidato terminou, Carla virou-se para ele, com um sorriso que misturava curiosidade e sarcasmo. "Senhor João, sua vez, o que o senhor acha que está acontecendo com a nossa máquina?" Ele se levantou devagar, ajeitando a camisa, e caminhou até a frente da sala. Com a caneta na mão, apontou para o diagrama projetado na parede, e sua voz, firme como o som de um martelo batendo no ferro, começou a preencher o silêncio.
A voz de seu João ecoou na sala, não alta, mas com ele apontava para o diagrama na tela, a caneta traçando linhas invisíveis no ar, como se desmontasse a máquina peça por peça diante de todos. O problema não está no software, nem nos sensores, começou ele com a calma de quem explica o óbvio. Essa impressora 3D para por que o sistema de resfriamento não está funcionando direito. O fluido de arrefecimento não circula como deveria. Ele esquenta, a máquina trava para se proteger. É só verificar o filtro de resfriamento e ajustar a manutenção. Ele fez uma pausa, olhando para a sala, e acrescentou quase como um sussurro: máquinas não mentem, só pedem atenção. O silêncio que veio em seguida era tão denso que parecia sugar o ar. Os candidatos que minutos antes trocavam risinhos e olhares de superioridade, agora estavam imóveis, alguns com os olhos fixos na mesa, outros encarando seu João como se o vissem pela primeira vez. Carla, ainda de pé, segurava o tablet com força, os dedos parados na tela. O sorriso confiante que ela ostentava durante toda a entrevista havia desaparecido. Ela abriu a boca para dizer algo, mas antes que pudesse, um homem sentado ao fundo da sala, que até então apenas observava, levantou a mão. Um momento, disse ele, com uma voz grave que fez todos se virarem. Era Marcos, o engenheiro-chefe da Novatec, um homem de uns 50 anos, com óculos de armação fina e um jeito reservado que contrastava com a energia frenética de Carla. Ele se levantou caminhando até a projeção e pediu que seu João repetisse a solução. Seu João, sem hesitar, explicou novamente, dessa vez a posição do filtro, a frequência ideal de troca do fluido, o som que a máquina fazia quando superaquecia. Marcos ouvia com atenção, os olhos semicerrados, como se tentasse lembrar de algo. Quando seu João terminou, Marcos cruzou os braços e disse, quase para si mesmo: já vi isso antes. Ele virou-se para Carla, ignorando o resto da sala. Essa falha aconteceu na nossa unidade em Belo Horizonte há 2 anos. Custou R$ 500.000 em perdas até descobrirmos que era exatamente o que ele disse. Um filtro entupido e manutenção mal planejada. A sala ficou ainda mais quieta, se é que isso era possível. Carla engoliu em seco. O rosto dela agora uma mistura de surpresa e desconforto. Ela tentou recuperar o controle, ajeitando o blazer e dizendo com um tom forçado: muito interessante, senhor João. Uma abordagem prática, sem dúvida. Mas as palavras soaram vazias, como se ela soubesse que havia perdido o comando da situação. Marcos, no entanto, não parecia disposto a deixar o momento passar. Ele: senhor João, por acaso o senhor trabalhou na Ferrosul nos anos 90? A pergunta pegou todos de surpresa, inclusive seu João, que hesitou por um segundo antes de responder. Sim, senhor. Fiquei lá por 22 anos. Saí quando a fábrica fechou, em 2001. Marcos assentiu lentamente, como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. Eu sabia que seu nome me parecia familiar. O senhor fazia parte da equipe que criou o sistema de manutenção preventiva da Ferrosul, não é? Aquele que virou referência no setor? Seu João sorriu. Um sorriso pequeno, quase era um time bom. A gente trabalhava com o que tinha, mas fazia funcionar. Marcos riu baixo, balançando a cabeça. Fazia funcionar? Senhor João, aquele sistema é usado até hoje em metade das fábricas do Brasil. Eu estudei ele na faculdade. E agora o senhor aparece aqui, resolvendo em 5 minutos um problema que nossa equipe de engenheiros não conseguiu explicar em semanas. Ele virou-se para Carla com um tom que misturava admiração e repreensão. Os outros candidatos, que até então pareciam alheios, agora trocavam olhares desconfortáveis. O rapaz da corrente dourada, que havia rido de seu João na sala de espera, mexia no relógio, claramente envergonhado. A moça de cabelo colorido mordia o lábio, como se quisesse dizer algo, mas não encontrava as palavras. Seu João, por sua vez, voltou a se sentar, dobrando a folha com o diagrama e guardando a caneta no bolso da camisa. Ele não comemorava, não se vangloriava. Para ele, aquilo não era uma vitória, era apenas o que sabia fazer. Mas a certeza de que ainda tinha valor, de que sua vida de trabalho não era apenas um eco do passado. Carla, visivelmente abalada, tentou retomar o controle. Bom, acho que temos uma boa base para avaliar todos. Obrigada pelas respostas.
Mas antes que ela pudesse encerrar, a porta da sala se abriu, e 2 homens de terno entraram, acompanhados por uma mulher de meia-idade com um crachá de coordenadora de produção. Eram diretores da Novatec, chamados por Marcos durante a apresentação de seu João. O engenheiro havia enviado uma mensagem rápida. A chegada deles mudou o clima da sala, como se uma nova corrente elétrica percorresse o ar. O diretor mais velho, um homem de cabelo grisalho e postura imponente, sentou-se à cabeceira da mesa. "Marcos, o que temos aqui?" perguntou direto. Marcos apontou para seu João. "Este é João Silva. Ele acabou de resolver um problema que está travando nossa linha de produção há semanas, com uma solução que nossa equipe técnica não viu. E pelo que descobri, ele tem um histórico." O diretor olhou para seu João, avaliando-o com um misto de curiosidade e respeito. "É mesmo? Gostaria de ouvir mais sobre isso, senhor João." Antes que seu João pudesse responder, a coordenadora de produção, uma mulher chamada Ana, interveio. "Com todo respeito, Marcos, mas o que estamos discutindo aqui? Ele veio para a vaga de auxiliar, certo? Não precisamos de um consultor." Marcos balançou a cabeça, firme. "Ana, o que precisamos é de alguém que entenda o que está acontecendo no chão de fábrica. Alguém que não só fale, mas faça." A discussão começou a esquentar, com vozes se sobrepondo, mas seu João permaneceu em silêncio, observando, as mãos cruzadas sobre a pasta de couro. Carla, tentando recuperar a autoridade, levantou a voz. "Tudo bem, mas vamos manter o foco. Senhor João, sua solução foi impressionante, mas precisamos avaliar todos os candidatos de forma justa." Ela olhou para os diretores, como se pedisse apoio, mas o diretor grisalho a interrompeu. "Justiça é reconhecer quem entrega resultados, e pelo que ouvi, esse homem entregou. Ele virou. O senhor estaria disposto a conversar com a gente depois? Não sobre a vaga de auxiliar, mas sobre algo maior. Algo que aproveite o que o senhor sabe." Seu João piscou surpreso, mas não deixou a emoção transparecer. Ele pensou em Tiago, nos netos, na casa simples em Realengo. Pensou na esposa, que sempre dizia que o trabalho dele era mais do que consertar máquinas, era consertar vidas. "Estou à disposição, senhor", respondeu com a mesma calma de sempre. O diretor assentiu, satisfeito, e olhou para Marcos. Enquanto a sala começava a se organizar para o fim da entrevista, seu João pegou sua pasta e a segurou contra o peito, sentindo o peso leve do couro e o peso enorme do momento. Ele não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez naquele dia, sentiu que a porta que atravessara ao entrar na Novatec não era apenas uma entrada, mas um novo começo. Enquanto segurava a pasta de couro contra o peito, seu João sentiu o coração bater mais forte, não de ansiedade, mas de uma certeza quieta, como a luz. A sala de entrevistas, agora esvaziando-se com os outros candidatos saindo em silêncio, parecia menos fria, como se o respeito conquistado tivesse aquecido o ar. Ele caminhou pelo corredor da Novatec Solutions, guiado por Marcos, o engenheiro-chefe, que insistiu em acompanhá-lo até uma sala menor, reservada para reuniões executivas. "O senhor merece mais do que uma vaga de auxiliar, seu João", disse Marcos com um sorriso genuíno. Mas seu João apenas assentiu, os olhos fixos no horizonte além das janelas de vidro, onde o céu do Rio de Janeiro se tingia de laranja com o fim da tarde. A sala nova era mais acolhedora, com cadeiras de couro e uma mesa de madeira que contrastava com o resto do prédio espelhado. Sentados ali estavam o diretor grisalho, chamado Roberto, e Ana, a coordenadora de produção, que ainda parecia relutante, mas agora ouvia com atenção. Roberto tomou a palavra, as mãos cruzadas sobre a mesa. "Seu João, o que o senhor foi nos lembrar de algo que andamos esquecendo, o valor de quem realmente entende o que faz. Queremos o senhor como consultor técnico sênior, não para apertar parafusos, mas para guiar nossa equipe, melhorar processos, ensinar o que só a experiência sabe." Ana, que antes questionara a ideia, lhe acrescentou com um tom mais suave. "Nós temos muitos jovens talentosos, mas às vezes falta o olhar de quem já viu as máquinas falharem de verdade. O senhor pode ser essa ponte." Seu João ouviu, as mãos ainda segurando a pasta, e por um instante pensou na... "Você não conserta só máquinas, João.
Você conserta o jeito como as pessoas veem o mundo. Ele respirou fundo, a emoção contida na garganta, e respondeu: Se for para ajudar, eu aceito. Não vim aqui por vaidade, vim por necessidade. Mas se puder fazer a diferença, fico honrado. Roberto sorriu, estendendo a mão. Então está fechado. Começamos na segunda-feira. Horário flexível, salário que reflete sua experiência, e uma sala só sua ao lado da engenharia. Seu João apertou a mão do diretor. Não era só um contrato, era um recomeço. Uma prova de que o tempo não apaga quem sabe construir. Enquanto assinava os papéis, ele pensou em Tiago, nos netos, na caixinha de remédios de Luana. O primeiro salário seria para pagar o aluguel atrasado do filho, para trazer um pouco de paz àquela casa. Na saída, enquanto atravessava o saguão brilhante da Novatec, seu João cruzou com Carla, que estava perto da recepção, organizando papéis. Ela hesitou ao vê-lo, o rosto travado. Ele se aproximou, com o mesmo passo calmo de sempre, e quebrou o silêncio. Senhora Carla, naquele dia a senhora perguntou se eu acompanhava o ritmo. Pensei muito nisso. O mundo corre, sim, mas tem coisas que não mudam. Um problema bem resolvido ainda vale mais que 1000 palavras bonitas. Carla baixou os olhos, as bochechas corando. Eu fui injusta, senhor João. Julguei sem conhecer. O senhor me ensinou algo que nenhum curso ensina. Ele sorriu sem rancor. A gente aprende mais ouvindo. Ela assentiu, o olhar mais leve, e murmurou um obrigada, quase inaudível. Na segunda-feira, seu João chegou à Novatec antes do sol nascer, por princípio, não por obrigação. A recepcionista, agora com um sorriso verdadeiro, o cumprimentou. Bom dia, senhor João. Sua sala está pronta. Ele seguiu pelo corredor, onde uma placa simples na porta dizia João Silva, consultor técnico sênior. A sala era modesta, com uma mesa de madeira, uma cadeira confortável. Ele organizou seus papéis, puxou o caderninho do bolso da camisa e começou a anotar ideias para melhorar a linha de produção. Não usava tablet, nem aplicativos, mas cada linha escrita à mão carregava décadas de sabedoria. Nos dias que se seguiram, seu João não impôs mudanças, mas as inspirou. Caminhava pelo chão de fábrica, conversava com os operadores, ouvia as máquinas. Quando um jovem engenheiro hesitava, ele explicava com paciência, mostrando que os funcionários, que no início o viam como um avô deslocado, passaram a procurá-lo, pedindo conselhos. Até Ana, a coordenadora, começou a chamá-lo para reuniões estratégicas, admitindo que suas ideias economizaram milhares de reais. No fim do primeiro mês, seu João recebeu o primeiro salário. Naquela noite, foi à casa de Tiago, no Realengo, e entregou um envelope com o dinheiro para quitar as dívidas. Tiago, com os olhos marejados, tentou recusar, mas seu João foi firme. Filho, isso é para vocês. Eu já tenho o que... Luana, a netinha, correu para abraçá-lo, e naquele momento, o peso dos anos pareceu leve como uma pluma. A história de seu João não é só sobre um homem que venceu o preconceito. É sobre o que acontece quando a humildade encontra a verdade. Ele não precisou gritar, nem apontar os erros alheios. Apenas fez o que sabia, com firmeza e coração. E isso mudou o jeito como uma empresa inteira enxergava o valor de uma pessoa. Você já enfrentou um julgamento que tentou te apagar? Conta pra gente nos comentários. E não esqueça de... Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.